dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Jéssica Proença, eu sou psicanalista, consteladora familiar e eu tô aqui já faz um mês já, gente. Me conhecem, eu queria fazer uma breve apresentação. Então, eu trabalho com psicanálise, eu sou uma terapeuta psicanalista, eu também trabalho com a constelação e tenho essa visão integrativa, né, do ser humano. Assim como todas as pessoas que trabalham aqui na rádio, né? Todo mundo tem essa vibe, todo mundo tem esse lugar aí da energia, da gente cuidar das pessoas de maneira integral, né? A gente integra corpo, mente e alma e estou aqui, né? Com essa especialidade, então estamos todos aqui fazendo essa transformação aí na sua vida. Todas as vezes que eu escuto a rádio, eu fico muito bem. E eu espero que eu também faça isso por você. Então eu convido aí você que está me ouvindo pela primeira vez a sempre me escutar. Eu sempre estou aqui, todas as quartas-feiras, às 5:30 da manhã. E eu vou dar um bom dia para o pessoal que está na live do meu Instagram. Aproveito já para divulgar o meu Instagram, que é o @JessicaProenca_oficial. Se você quiser me buscar também nas redes sociais, é Jéssica Proença, tá? Você pode me procurar lá no YouTube, que eu coloco todas as gravações dos programas, né, que eu faço aqui na rádio. E eu quero também dar um bom dia aí para você que está na live do Facebook da rádio e também todo mundo que está acessando através aí do site, né, porque tem pessoas de outros países. Eu achei muito bacana, né, porque às vezes eu penso que eu tô aqui de manhãzinha, a pessoa não tá me escutando, na verdade tem gente da Holanda me escutando. Gente da Holanda. Então, bom dia, pessoas da Holanda e quem mais estiver por aí, fico super feliz, tá? Então, gente, eu quero convidar você aí para me buscar nas minhas redes sociais, aí a gente vai ter mais contato, tá bom? Gente, hoje eu quero tratar de um assunto, né? Eu sempre trato dos assuntos aqui olhando para todo esse aspecto aí mais amplo das pessoas. E os assuntos que eu vou trazer aqui, eu sempre vou olhar de um lugar a visão sistêmica. O que seria isso? Eu quero trazer você para uma visão assim, tudo que acontece na tua vida tem a ver com a sua história, né? Tem a ver com a sua infância, tem a ver com coisas que aconteceram na sua casa. A visão sistêmica da constelação familiar, ela traz esse olhar de papai, mamãe, o que aconteceu lá em casa, né? Então, hoje, eu quero entrar no assunto que eu sempre trago umas coisas aqui que me fazem comichão lá dentro, né? Porque são coisas que estão tão normatizadas que a gente não percebe. E só quando você faz mergulhos profundos que você começa a perceber as coisas como elas são, né? E eu faço muitos desses mergulhos profundos, eu passo por essas questões na minha vida e eu questiono tudo isso, né? Com muita... porque se uma coisa não está dando certo, a gente precisa questionar. Eu sempre falo isso para as pessoas, não aceita as coisas do jeito que elas são e vá pesquisar, vai procurar entender. Se você está tendo algum tipo de resultado na sua vida, você precisa, né, caramba, isso aqui dá a mesma coisa, todo mundo sempre fala que é desse jeito. Não, pera um pouquinho, vamos pesquisar, vamos pensar diferente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre mensagem subliminar em filmes e músicas que influenciam negativamente relacionamentos. Olha só, né? É um tema assim que a gente tá com isso presente o tempo todo na nossa vida. Você liga a televisão, você vê filme, se você liga o rádio, você escuta músicas e essas coisas, elas têm conteúdos, né? Os conteúdos da vida das pessoas, e aí isso tá induzindo, às vezes, a gente a acreditar que aquilo precisa ser daquela forma na nossa vida. Antes de iniciar esse assunto, eu quero começar, eu vou ler só um pouquinho de um trecho de um texto que eu recebi hoje de manhã pelo Facebook, né? Uma pessoa me mandou esse texto, mas eu não vou ler tudo, é um texto enorme, né? Mas eu vou só ler um pouquinho, né? Então é assim: uma das razões pelas quais as pessoas custam a deixar relações onde não se sentem amadas, ou se elas sofrem maus tratos, é porque quando elas se apaixonam, elas se ligam com a criança assustada que há no interior do outro.
nós temos tanta capacidade, né, e empatia para confundir o amor de casal com o amor maternal, ou então o amor paternal, né? Às vezes o cara tá numa situação que a mulher também tá sendo, né, super mal educada com ele, um monte de questão. Então a pessoa se compadece, né, desses medos da pessoa, porque na verdade a pessoa tá vendo a criança que se feriu. Quando você tá numa relação com uma pessoa que tá te trazendo problemas e você não consegue sair, você tem aquela coisa de falar assim, eu tô vendo a pessoa, o interior dessa pessoa, eu tô vendo lá dentro da pessoa, tô vendo... Você está se relacionando com a essência e com o interior da pessoa, e você está se compadecendo dos traumas que um dia essa pessoa, que hoje é um adulto, teve quando era criança. Você está se relacionando com isso, você não está se relacionando com a realidade manifestada dessa pessoa. Então, você pensa que o seu amor, ele vai curar, né? E que você é muito mais forte, você é muito forte e que você pode ajudar essa pessoa a mudar. E que quando você amar essa criança muito, 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 ela vai se libertar desse mau comportamento. Muitas vezes a gente acredita que pessoas ogras, pessoas mal educadas, pessoas que estão sendo violentas, elas são boas pessoas e que elas nos fazem mal, elas não nos fazem mal por prazer, ou seja, ele não está fazendo isso, ela não está fazendo isso porque ela tá sentindo algum prazer. Na verdade, é porque ela, coitada, né? Ela é uma pessoa que foi machucada, uma pessoa que ela foi mutilada na infância, lá nos sentimentos dela. Presta atenção, isso é armadilha, tá? A criança mutilada, ela não vai se transformar, ela não vai se transformar. É muito raro quando uma pessoa que já é adulta, já tá nesse esquema funcionando através da criança mutilada, né, da criança maltratada, ela começar a se comportar de maneira que vai fazer você sentir bem. Isso vem de um lugar de autoconhecimento. É muito difícil, por exemplo, você que está me escutando agora na rádio, você é uma pessoa interessada por autoconhecimento, você é uma pessoa que está buscando por algo mais na sua vida, né? Só que nem sempre as pessoas estão nessa mesma busca. E não dá para você forçar a transformação de outra pessoa. Não funciona dessa forma. Tem uma frase assim, a gente não muda ninguém, sabe? O que muda as pessoas é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma jornada para dentro. E não vai ser você que vai mudar a outra pessoa. E as pessoas, elas precisam ter em mente que elas merecem companheiros que vão querer ela bem. É isso que a gente precisa se relacionar. Precisa se relacionar com aquilo que já está manifestado na pessoa. Eu iniciei esse programa hoje falando sobre programas, né, da mídia, filmes e tal, porque está lotado de mensagem subliminar. Eu estava vendo um filme, eu acho que foi ontem, estava vendo um filme, estava na casa da minha mãe vendo um filme. Aí o filme lá, como é que era? O nome era assim, Como Eu Era Antes de Você, um filme lá que tava passando na Globo e tal. Aí o cara, era assim, a história, o cara ficou mal porque ele sofreu um acidente, né? Ele ficou tetraplégico, daí a família arrumou uma menina para cuidar dele, né? Uma cuidadora, porque... ele já tinha médico, ele já tinha tudo, só que ele estava numa situação que ele estava muito deprimido por conta da situação. É claro que ele vai estar deprimido, né, gente? Olha a situação. Então, a menina chega e começa a cuidar dele, começa a ajudar, só que quando ela chega, né, o que acontece? Ele está num mau humor danado, né? Tudo bem, ele tem as razões dele, e ele tá no mau humor danado, ele tá numa depressão e ele começa a maltratá-la, assim, com palavras, do jeito dele se comportar. É claro que nesse filme a gente tem uma... Como é que fala? A gente tem um exemplo amplificado disso, né? Que é uma situação. Aí você pode me falar, Jéssica, você tá sendo meio cruel, não é para dar atenção pro cara? Não é isso. Eu quero falar do enredo e da mensagem subliminar do filme, que é o quê? Então, quer dizer que ao longo do tempo, essa pessoa vai começar a se apaixonar. A menina começa a se apaixonar por ele, né? Porque, na verdade, ela começa a ver por trás dessa casca grossa que foi criada, né? Por conta dos problemas que ele tem, né? E, enfim, cada pessoa tem aí suas questões.
Aí a menina começou a se apaixonar, assim, é como se ela acreditasse, porque ela tinha um jeito muito divertido de ser, ela tinha um brilho muito grande, assim, né? Então ela começa a se apaixonar por esse cara. E parece que quanto mais ele maltratava, quanto mais ele tinha aquele comportamento ranzinza, mais ela se esforçava para ser uma pessoa legal. E claro, isso é um filme, né, gente? Depois de um tempo, o cara começou a ficar bem, eu não vou ficar contando o final do filme, senão eu vou dar spoiler, né? Não é para isso que eu tô aqui para analisar o filme, né? De um lugar assim, olha só, então quer dizer que você vai ter que sempre entrar num relacionamento aonde a pessoa vai estar vai estar num lugar assim de mau humor e tá te maltratando, porque é muito subliminar, é que eu tô com a antena ligada, né, que eu estudo isso daí, então assim, ele começa a falar com ela, aí ela chega rindo, porque ela tem umas roupas super divertidas, ela tem um jeito super divertido de ser, aí o que acontece? Ele fala assim, fulana, que eu esqueci o nome dela, fulana, as suas roupas são ridículas, só que o seu sorriso é maravilhoso. Então, assim, ele faz um negócio que muitas pessoas passam, que é você se relacionar com uma pessoa que ao mesmo tempo ela faz bullying com você, aí daqui a pouco ela te joga um elogio. Então, é uma pessoa que ela fica, ao mesmo tempo puxando você para baixo, jogando você para cima. Então, é aquela pessoa que tem um comportamento que ele é dual. Isso, dentro das relações tóxicas, tem a ver com manipulação, alguma coisa de algum jogo de poder, né? Porque a pessoa vai ficando desconcertada e ela vai ficando ali naquela situação. E ela vai cuidando dele, porque ela tá nessa situação de cuidar dele, nessa posição de cuidar dele. Então, ela vai cuidando e aos poucos ela vai fazendo vários esforços e ele vai melhorando, o humor dele, ele vai ficando legal. Então, o que passa pela cabeça, às vezes, das pessoas? Então, eu tenho que me esforçar absurdamente, né? Eu vou me esforçar absurdamente, eu vou amá-lo profundamente e ele vai se transformar. Assim como a história da Bela e a Fera, para vocês perceberem o quanto que isso está presente. A história da Bela e a Fera é essa. Ela chega lá, ela é o quê? Uma princesinha lá, e ela chega, o cara é um monstro. Ele é um monstro. Aí ele tá lá na caverna lá do negócio lá onde ele mora, lá, aquele castelo onde ele mora. E aí, é porque eu não quero falar com ninguém, aquela coisa toda. Ele começa a ser um chato, né? Um estúpido. Não, tudo bem, porque ele tem uma flor interior dentro dele. Ela começa a fazer esse esforço absurdo para conseguir conquistar o amor de um cara. Tudo bem, aí depois eles dançam. Eu já falei essa história aqui, né? Mas é para vocês verem as associações que tem. Nesse filme especificamente, para vocês verem o quanto tá presente isso no inconsciente da gente, né? Da gente, na verdade, se relacionar com a criança interior da pessoa, a gente não se relacionar com a realidade da pessoa, para você ver quanto isso tá presente, você acaba se emocionando, né? Porque você acaba falando assim, gente, como essa menina é legal, como o amor, ele vence tudo. Gente, eu conheço muitas histórias dessa, né? Inclusive histórias dentro da minha família, né? De mulheres, assim, que elas são mais velhas. Isso é uma coisa das gerações passadas que era muito mais enaltecida. E aí elas se esforçavam absurdamente dentro de um casamento, porque elas não tinham outra escolha, né? Então, e também tinha aquela doutrinação religiosa dentro da cabeça da pessoa, que ela acha que ela tem que ficar até o final da vida aguentando, por exemplo, um cara que era extremamente grosseiro, né? Isso é uma história de família, gente. E todo mundo vai ter uma história de família dessa. Então, eu ficava aguentando o cara, aí o cara ficou doente, ele vivia, né? Ele era um cara que vivia no bar, ele batia em todo mundo. Então, assim, ela ia lá toda bonitinha, levar remédio para ele dentro do... Você entendeu? E ele nunca melhorou. E morreu e aconteceu isso. Então, assim, essas memórias, elas são transgeracionais e elas acabam passando de geração em geração. Essa sensação e essa ideia de que nós precisamos nos sacrificar absurdamente para que a outra pessoa em algum momento se transforme e isso... Gente, tem a ver aí com aquela visão que eu trouxe aqui no início para vocês. Isso tá tão dentro do nosso inconsciente
essas ideias de autossacrifício, você pode me dizer, Jéssica, você está sendo cruel, porque o cara estava lá naquela situação tal e tal e tal. Gente, não é crueldade, não é essa questão que eu estou trazendo para você. Ele ia melhorar de uma forma ou de outra. Só que o que foi trazido lá no filme é essa ideia de que o autossacrifício e o amor de outra pessoa vai fazer a outra se transformar. E nesse processo tem um caminho todo de maus tratos, tem um caminho todo de várias falas que ele tem ali, de grosserias e tudo. E aí ela chora e tal. E assim, quantas pessoas têm, né? A maioria das pessoas tem essa ideia do romance mexicano. É só você ligar o rádio, é só você escutar as músicas que tem por aí. Porque como que era uma música que eu tava escutando esses dias, né? Acho que era da Vanessa Camargo, que era assim: o que fazer quando um querer só faz chorar, só faz sofrer um coração, né? E aí depois ela fala, o amor não... Por que ela tá nisso? Porque que o amor não deixa. Será que é o amor que não deixa mesmo? Não é o amor que não deixa, é a dependência emocional que não deixa. A gente precisa dar nomes diferentes para as coisas. É a dependência emocional que não deixa. Isso não tem nada a ver com amor, tá, gente? E isso, gente, são memórias transgeracionais que vêm de uma memória familiar, e isso é uma memória familiar que pode estar na sua, mas está na minha família, está na família de várias pessoas. Então, o amor, gente, ele não é isso. E é disso que eu trato dentro do meu trabalho. Eu trabalho, né, com essa visão sistêmica e também espiritual, por que não? Porque, na verdade, gente, olha só, a gente está aqui em 2020, quase, e aí, esse tipo de coisa ainda acontece até agora, e são coisas tão assim que vêm de outras vidas até, porque as minhas ancestrais, por exemplo, da minha família, tem muita mulher que já faleceu o corpo físico, e assim, são dores que vêm de muitos anos. E, gente, eu trabalho com isso. A constelação familiar, né, a visão sistêmica da constelação familiar e do meu tipo de trabalho pesquisa profundamente as raízes disso daí, para a gente entender da onde que está vindo esse nosso comportamento autodestrutivo, né? E eu convidei você a questionar tudo isso hoje nessa transmissão, nesse ao vivo que eu estou fazendo aqui para vocês. E eu trabalho com isso através do meu método personalizado. Eu gosto de trabalhar com as pessoas personalizadamente. Eu também gosto de trabalhar através de grupos, né? Se você quiser, eu vou passar daqui a pouco o meu contato, mas assim, hoje eu estou aqui para falar do meu trabalho personalizado principalmente, que é o meu método de trabalho, que ele também se chama reintegração, né? Eu utilizo a psicanálise e também a constelação familiar e essa visão, né, integrativa para te atender e trazer a clareza daquilo que está acontecendo na sua vida. Da onde que vem isso? E vamos mudar de postura, vamos pensar diferente, vamos parar com esse autossacrifício, vamos parar de sofrer. Amor não é sofrimento, é um trabalho individual e é um trabalho personalizado. Então, é só você entrar em contato comigo através do 11 97162 3408. 11 97162 3408. Não é para me ligar agora, que um dia me ligaram no ar. É para você mandar mensagem para mim através do meu WhatsApp. Aí você manda mensagem para mim assim: Jéssica, quero saber como é que funciona o seu atendimento personalizado, né? Porque eu vou te passar os planos de atendimento para você. Eu trabalho com as pessoas ou pessoalmente, né? Porque se você estiver em São Paulo, você pode passar por atendimento normal, em consultório, pessoalmente, ou você pode me procurar também para a gente fazer um trabalho online, né? Por exemplo, a pessoa que mora lá na Holanda, como é que ela vai vir, gente? Tem que fazer o online. Que bom que hoje a internet tem essa possibilidade. Eu atendo online também, é possível trabalhar com o meu método de trabalho online, tá bom? Então, manda mensagem para mim no WhatsApp se você mora longe, e o atendimento ele pode ser feito dessa maneira. Eu vou mandar de novo aí o meu número, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408.
8. Gente, a gente precisa parar de associar o amor à dor, tá? Tem uma história muito louca que eu escutei esses dias de uma cliente minha, né? E ela me autorizou a falar isso aqui no ar, então era assim. Ela tinha uma ideia de dor em relacionamento há muito tempo atrás. E assim, gente, eu gosto de tatuagem e tal, acho muito bacana. Mas a pessoa fazer a tatuagem com o nome da outra pessoa, isso já é demais. Sabe por quê? Porque você está marcando sua pele para sempre com o nome de uma pessoa que pode ser que nunca, nunca, nunca vá. Assim, tudo bem, você pode até casar com a pessoa, ficar anos, só que você não pode colocar o nome de uma outra pessoa na sua pele. Sabe qual é a mensagem subliminar inconsciente disso? É que o amor para você é uma dor. Quando você tá fazendo tatuagem, dói, né, gente? Eu sei que dói. Eu sei lá, eu tenho também meus... Você pensa que eu sou terapeuta, eu não tenho minhas coisas? Tenho. Mas essa coisa aí do nome da pessoa é o seguinte, é uma mensagem subliminar dizendo assim, quando eu coloco o nome da pessoa na minha pele, então quer dizer que eu estou associando o amor à dor. Então, a pessoa tá na minha pele, ela me sangra, ela me cutuca, aquilo... porque, sabe, gente, essa coisa toda é muito profunda, é isso que tá no inconsciente. Você pensa que é um adorno? Não é isso não, gente, é uma outra coisa, tá? Aí termina, tudo bem, mesmo que não termine, isso a gente tem que pensar sobre isso, tá? Então, assim, o que isso ativa no inconsciente da pessoa? O que isso tá falando pra gente? Na verdade, você pensa que o amor é uma dor. O amor não é uma dor, tá? Então, o que acontece? Aí ela me contou assim, que quando uma pessoa tratou ela bem, aí o cara veio, foi legal com ela, fez coisas bacanas por ela, não sei o quê, automaticamente ela começou a entrar em pânico. Como assim? Não acredita na pessoa. Como assim que uma pessoa está me tratando bem? Né? Porque a gente é tão soterrado por esse tipo de mensagem subliminar e ainda por cima a gente tem essas memórias transgeracionais da nossa vida. É tão complicado isso que a gente foge do prazer e do amor e da tranquilidade. Olha que louco que funciona isso tudo, né? Então, assim, vamos pesquisar dentro da sua vida como que isso está funcionando. Eu vou passar aqui de novo os meus contatos para a gente fazer um trabalho personalizado com você, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Tá? Então tem uma pessoa aqui falando no meu Insta, é o seguinte, acho que vou precisar muito dos seus conhecimentos, pois minha vida anda muito desorganizada pelo emocional. Pois se você quer fazer o trabalho, entre em contato comigo, porque isso tudo que eu falo aqui para vocês, eu não faço ideia do tamanho da audiência que tá, e depois repetindo, isso tá pro coletivo, né? Esse é um trabalho coletivo. Para eu saber o que tá rolando na sua vida especificamente, a gente precisa fazer o trabalho individual. Tá bom? Então, eu gostaria aí de falar para vocês que é assim que funciona, tá bom, gente? Então, assim, pensem a respeito disso, prestem atenção na mídia, né? Nas coisas que vocês estão escutando, nessas músicas que cortam o coração. Por que tem que cortar o coração? Por que não pode deixar o coração feliz? Vamos pensar sobre isso? Vou só passar novamente meu contato. 11 97162 3408, 11 97162 3408, entre em contato comigo, vamos conversar aí a respeito, né? Fala assim pra mim, Jéssica, quero saber como funciona o seu trabalho individual. E mais uma vez aqui na Rádio Mundial às 5h30 da manhã, eu quero agradecer pela audiência de vocês, tá bom? E daqui a pouco a gente tá quase no final do programa, tá bom? Então, gente, gratidão por mais uma vez vocês me acompanharem e tenham um ótimo dia e até a próxima quarta-feira, 5h30 da manhã, programa Reintegração. Beijo grande no coração e até!